Hoje é dia 19, né? Dia 19 de novembro. Nós vamos continuar então a terceira reunião para estudarmos Mateus 24 e pretendemos estudar Mateus 25. Né? Eles formam dois capítulos, formam um bloco, e nós já tivemos duas reuniões e a gente está assim como que eu sinto comigo mesmo patinando um pouquinho, mas tem alguns pontos que eu acho extremamente importantes que a gente enfatize. E hoje eu não sei se nós vamos avançar em termos de versículos, né? Nós chegamos a ler até ou mencionar até o versículo 44 do capítulo 24 de Mateus, mas eu queria pegar e voltar a alguns pontos que a gente não falou na reunião passada, e aí então a gente vai avançando, e também a gente não tem assim, muita pressa de correr, né? Eu às vezes fico um pouco apressado, eu quero chegar em alguns pontos aqui que meu coração assim fervilha um pouquinho, né? Por exemplo, quando a gente chegar nas parábolas, né, das virgens, dos talentos, porque elas são parábolas que nos dão a instrução do que nós devemos fazer nesse tempo em que o Senhor está ausente. Então são extremamente importantes para o nosso viver agora, aqui. Então há muitas questões, mas o Senhor também nos dá a instrução fora dessas parábolas também, que estão aqui nesses capítulos. Então vamos abrir novamente, voltando aqui um pouquinho antes, versículo 37 do capítulo 23, só para quem está pegando hoje, né? A gente está gravando aqui, talvez quem esteja ouvindo, você que está nos ouvindo, pode não ter acompanhado antes. Então a gente vai ler do versículo 37 do capítulo 23. Pode ficar à vontade. Não, aqui não. Ali não. Eu mesmo vou ler os versículos porque vai ficar gravado e fica mais, acho que mais fácil para as pessoas que depois estão ouvindo. Capítulo 23 de Mateus, o versículo 37. São palavras do Senhor Jesus. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos, debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, assim, o Senhor Jesus agora vai responder a esse pedido dos discípulos. E todo o capítulo 24 e o 25 é uma resposta que Jesus deu a seus discípulos, explicando, né, para eles o que aconteceria. Mas, de fato, antes um pouquinho, né, o que estava acontecendo? Jesus, ele está fazendo uma afirmação muito firme com relação a Israel. Israel é o povo que Deus elegeu em Abraão. Israel é aquela parte que Deus falou, né, que a descendência de Abraão seria como a areia do mar e como as estrelas do céu. A areia do mar é o povo de Israel. E as estrelas do céu é a parte que surgiu depois, a igreja. Nós somos um povo espiritual, cidadãos celestiais, mas há um povo terreno
que Deus escolheu para que fosse testemunha a todas as nações, para que fosse uma raça também de sacerdotes. Todo Israel era para ser sacerdote, mas por causa da desobediência deles ali no Monte Sinai, depois daquele evento que aconteceu, então o Senhor separou para ser sacerdote apenas a tribo de Levi, mas toda a nação era para ser sacerdote, em favor de todas as nações e para ministrar diante de Deus. Mas aí, por causa depois, lá na frente, né, como nós podemos ver um pouquinho depois, por causa do endurecimento que houve sobre a casa de Israel, então Deus se voltou para os gentios, que somos nós que estamos aqui. Por causa do endurecimento do coração da casa de Israel, então Deus buscou um outro povo. Mas não significa que Deus deixou Israel, que Israel não existe. E não significa que a igreja assumiu o lugar de Israel. Não, a igreja não assumiu o lugar de Israel. A igreja é o povo celestial do Senhor. Mas Deus não mudou em nada os seus planos com relação a Israel. De fato, o Senhor postergou, parece, entre aspas, humanamente falando, ele postergou, está tudo no tempo dele, mas a nossa impressão é que ele tenha postergado alguma coisa. E na história humana, né, ele postergou. Então o Senhor parou como que de tratar diretamente com Israel. Israel está debaixo, né, de muita disciplina, mas vai chegar um momento em que Israel será novamente colocado dentro desse propósito eterno de Deus, e Deus vai realizar todos os pactos e as promessas feitas a Israel. O Senhor Jesus mesmo, quando ele voltar, ele vai voltar como o rei de Israel, o rei dos judeus. Ele vai assumir o trono de Davi. Deus tinha prometido para Davi que o trono de Davi seria eterno. E Davi passou, né? Como é que o trono de Davi seria eterno? Porque na pessoa de Jesus, o trono de Davi se tornou eterno. Então tudo é na pessoa de Cristo. Na realidade parece que houve aí algumas confusões, parece que Deus mudou de plano, mas Deus não mudou, né? Nada pegou o Senhor de surpresa. Deus sabia de todas as coisas. E Deus tinha um plano eterno. Mas Paulo interpretando essas coisas, em Romanos, no capítulo 9, 10 e 11, ele diz o seguinte: se o endurecimento de Israel trouxe essa glória para nós, quanto mais vai ser quando Deus, né, colocar Israel de novo no plano dele, quanto mais quando Israel for levado a uma situação de glória. O que vai ser? Quanta coisa vai surgir disso, né? Então Deus tem um plano que vai se cumprir plenamente para Israel, plenamente para Jerusalém. Jerusalém é a cidade do grande rei. Que grande rei é esse? Será que é Davi? Sim, é Davi, mas é um outro Davi. É o verdadeiro Davi celestial, o Senhor Jesus, né? Ele, quando voltar, e nós estamos tratando desse assunto da parúzia do Senhor, quando ele voltar, ele vai voltar, literalmente, como nós já vimos nas reuniões passadas, e vai colocar os seus pés novamente no Monte das Oliveiras, assim como ele foi elevado, né, lá em Atos capítulo 1, ele também vai voltar. Foi isso que aqueles dois varões apareceram ali para os discípulos e falaram: olha, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, assim como ele está subindo, ele também vai voltar. Qual foi a forma? Tem as nuvens, né? Todo olho viu. As nuvens encobriu, ninguém mais viu, mas continua acontecendo algumas coisas depois das nuvens, não é isso? Até chegar ao trono. E quando ele chegou no trono, algumas coisas aconteceram, e nós sabemos quais foram essas coisas. João teve essa visão. João, em Apocalipse, no capítulo 5, ele fala qual foi essa visão. Quando o Senhor chegou ali, recém, né? Aquele cordeiro que havia, né, sido morto, chegou lá. E ali ele recebeu toda a glória, né? Ali o Senhor foi coroado, ali o Senhor, né, ele recebeu, como diz a palavra, um nome que está acima de todo nome. Né? E ali Deus o fez Senhor e Cristo. Cristo é Messias, ungido de Deus.
Então, ali, quando o Senhor chegou lá, na glória, né, todas as coisas aconteceram. Pode entrar, não fique... fique à vontade. Tem lugares ali atrás. Esperar acomodar, porque aí a gente continua. O Senhor Jesus, ele disse que quando ele fosse, ele prepararia lugar para os seus discípulos, e ele diria, olha, eu vou, mas eu indo, né, vou preparar lugar para vocês. Mas ele também fala que ele, se não fosse, né, o Consolador, o Espírito Santo não poderia vir. E para que o Espírito Santo viesse, ele precisava ir e ser glorificado. E quando ele fosse glorificado, ele enviaria o Consolador, o Paráclito, o Espírito Santo. E foi isso que aconteceu na festa do Pentecoste. Ali o Espírito Santo veio. E aqueles discípulos que estavam congregados ali, os 120 discípulos, diz a palavra, todos, né, ficaram cheios do Espírito Santo. Ali o Espírito Santo batizou a todos, né, num só corpo. E a partir daquele momento, de 120 discípulos, nós passamos a ter sobre a terra agora a Igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo de Cristo manifestado como testemunha do Senhor Jesus. De apenas 120 pessoas reunidas. A partir daquele momento, né, ali nasceu a igreja. Né? A palavra de Deus diz em Coríntios, Paulo falando dessa situação, ele diz que todos, né, fomos batizados num só corpo, fomos incluídos em Cristo. Né? Somos a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Mas olha o que está acontecendo aqui então, quando os discípulos se aproximaram do Senhor. Algo interessante, né? Diz aqui, olha, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram, né, de Jesus, os discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Tá? Como é que eles estavam mostrando essas construções do templo? Lá em Lucas, é interessante que o mesmo texto, né, paralelo, que fala do mesmo assunto, em Lucas 21, versículo 5, diz assim, ó, falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e dádivas. Então disse Jesus, veja essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Na realidade, os discípulos, eles estavam mostrando para Jesus, né, estavam extasiados com aquelas pedras, com aquela construção daquele templo. Aquele era o templo, né, que Herodes tinha construído. Na realidade, houve o primeiro templo, né, foi construído por Salomão, lembram da história? Depois, por causa da desobediência de Israel, veio a destruição daquele templo. Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, Deus levantou um remanescente. E sob a ordem de Ciro, então foi enviado Neemias, depois Esdras, e foram edificados os muros e o templo novamente. Então, houve a segunda, vamos chamar assim, reconstrução. Então, a primeira construção, houve agora uma reconstrução, na época de Esdras e Neemias. E quando chegou então o momento, né, que Jesus estava vivendo lá com os discípulos, aquele templo era esse que Esdras e Neemias, na época de Esdras e Neemias, tinham sido reconstruído, mas agora Herodes, ele fez algumas coisas a mais naquele templo. Ele colocou ali a arquitetura do Império Romano, né? Ficou coisas maravilhosas, coisas diferentes do que tinha sido, do que Deus tinha colocado, né, para Salomão edificar a forma original do templo. Então tinha outras coisas lá, tinham coisas helenistas, né, coisas que eram da Grécia, coisas que eram, né, do Império Romano, aquelas construções. E os discípulos estavam ali impressionados com aquelas pedras, com as colunas, né? E então começaram a falar, Senhor, olha, veja que pedras, veja que colunas, que coisa maravilhosa. Estou aqui imaginando, né?
que eles estavam falando. Eles estavam impressionados e querendo chamar a atenção de Jesus, né? Eu acho até engraçado, porque o Senhor foi o Criador dos céus e da terra, né? Andando com seus discípulos, e seus discípulos ali, olha, Senhor, que coisa maravilhosa, Senhor. O Senhor que fez todas as coisas, né? E eles, então, querendo atrair a atenção do Senhor. Mas olha que interessante. E o Senhor vai dizer, olha, vocês estão vendo tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra. Qual é a tendência nossa? Qual é a tendência do homem? Há simplesmente uma tendência, né, de nós ficarmos nos vangloriando, né, da forma, da aparência. E aquele templo ali, ele estava com uma aparência maravilhosa. Havia muita beleza, as pedras, né, como diz aqui em Lucas, belas pedras, né, ornada de dádivas, etc. Mas o que Jesus tinha acabado de dizer nos versículos anteriores, que foi registrado aqui em Mateus? O Senhor estava falando a respeito daquela casa. O Senhor está dizendo assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas que a ti foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. E aí a afirmação de Jesus, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Olha como que o Senhor muda aqui a palavra. Lembram que quando o Senhor Jesus, ele teve aquele fato que quando eu era criancinha, a gente já via nos filmes da vida de Jesus, Jesus pega um chicote, vamos falar assim na nossa linguagem, né? Uma zorraga, mas um chicote, e ele começa a derrubar aqueles cambistas, e ele diz uma expressão, que eles estavam fazendo o quê? Estão fazendo da casa do meu pai um lugar de quê? De covil, de salteadores. Ele disse a casa do meu pai. Agora aqui Jesus vai falar o quê? A vossa casa. Olha que mudança. Isso precisa chamar a nossa atenção. Havia ali muita beleza naquele momento. Os discípulos estavam estonteados com aquela beleza aparente. Mas e onde estava a glória de Deus? Onde estava o Shekinah da glória de Deus? Lembram que quando Salomão edificou o templo, o que aconteceu? A palavra diz que o Shekinah da glória de Deus encheu toda aquela casa. Havia glória de Deus, havia manifestação do Senhor, havia o poder de Deus ali na terra como testemunho vivo de que Deus estava presente. Agora toda aquela casa tinha muita beleza. Talvez estivesse mais bela em termos de arquitetura do que a que Salomão fez, mas não tinha glória. Quando o Senhor Jesus veio a primeira vez, irmãos, as coisas que aconteceram, a situação do povo de Deus naquele tempo da primeira vinda de Jesus, tipologicamente, em figura, vai estar acontecendo também agora na parúzia, na vinda do Senhor, na volta de Jesus. A segunda vinda de Jesus vai ser precedida por uma situação muito similar. O povo de Deus, o povo escolhido por Deus, o povo que era para ser uma nação santa, um sacerdócio do Senhor, a casa de Deus, era para estar numa situação de manifestação da glória de Deus, mas estava muito longe dessa situação. Como que vai estar agora na volta de Jesus? Como é que o povo de Deus, agora o povo de Deus, nessa terra somos nós, a igreja do Senhor. Agora nós sabemos que tudo aquilo que estava lá
No Antigo Testamento, o templo, aqueles sacrifícios, o templo físico, tudo aquilo era figura. Diz o livro de Hebreus que eram sombras das coisas que um dia aconteceriam em realidade. O templo de Deus hoje é o templo que vocês frequentam lá? Esse é o templo de Deus? Não. Quem é o templo de Deus? A igreja. Nós somos as pedras vivas. Você, eu e todos aqueles que creram em Jesus Cristo somos a igreja do Senhor. Somos o tabernáculo de Deus na terra, onde a glória do Senhor tem que ser manifesta, onde o Shekinah de Deus precisa estar sendo manifesto. E eu não estou falando aqui, irmãos, de questões carismáticas, de gritos, de aparências. Não. Naquela época que Jesus falou aquilo para os seus discípulos, não ficará aqui pedra sobre pedra. Antes o Senhor já tinha falado, os discípulos, eu acho que os discípulos são como nós, nós somos muito lerdos em algumas coisas. Os discípulos também ali, eles demoravam para pegar as coisas, né? Deus já tinha falado, a vossa casa ficará deserta. Eles nem se tocaram. Eles estavam preocupados com a beleza das pedras. A situação ali de Israel era de total apostasia, de total afastamento do propósito de Deus. Aquele que era a presença, a plenitude de Deus estava no meio deles. E ele tentou com toda graça, amor e misericórdia juntar os filhos de Israel. Ele diz, né, o Senhor usa essa expressão carinhosa, eu quis te ajuntar, né, como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, protegê-los, mas tu não quiseste. O Senhor tentou. É aquela parábola, lembra? Tinha uma vinha, plantou a vinha. Aí, não, vamos cortar essa vinha. Não, vamos esperar um pouco mais. Esperar mais um tempo, né? Vamos adubá-la, vamos tentar. O Senhor Jesus tentou fazer isso. Ele é aquele que estava tentando adubar, cuidar, para ver se produzia. Mas tu não quiseste. Então o Senhor dá essa sentença: vossa casa ficará deserta. O que é que nós temos hoje? Qual a situação da casa de Deus, que é a igreja hoje do Senhor? Quando eu falo igreja, aqui eu não estou falando wesleyana, não estou falando batista, presbiteriana, católica, estou falando da igreja do Senhor, que é composta por todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Estou falando das pessoas, das pedras vivas, que infelizmente estamos numa situação muito semelhante ao povo de Deus lá na vinda de Jesus, quando naquele tempo cada um cuidava dos seus próprios negócios, havia um culto à aparência, à beleza. Os sacrifícios de manhã, de tarde, os sacerdotes estavam lá, a aparência era maravilhosa, havia muita beleza, mas não havia a glória de Deus, não havia a manifestação da vontade de Deus. Qual é a situação hoje? Se nós formos sinceros e honestos, a situação nossa, como povo de Deus, de um modo geral, não é outra a não ser Laodiceia. Lembram da igreja em Laodiceia? Qual é a situação dela? O Senhor Jesus diz, olha, você está dizendo de você mesmo, sou rico, abastado, não tenho necessidade de coisa alguma, mas tu és cego, pobre, miserável, nu
Há uma vanglória, temos tudo. Há um culto à aparência. Tudo foi feito para substituir o Espírito Santo. Aí tem o coral, tem as músicas, tem o louvor, a forma, tudo bonitinho, as liturgias. Só não tem uma coisa. O Senhor Jesus não está no meio. Onde Jesus está na igreja de Laodiceia? Vocês se lembram? Eis que estou à porta e bato. O Senhor está do lado de fora. Nós achamos assim, né? Nós estamos acostumados a tomar esse verso da palavra, e vocês aqui sabem disso, e pregar o evangelho ali, né? A gente prega muito o evangelho para aquele que ainda não crê em Jesus, convidando a ele, olha, abra seu coração, eis que estou à porta. Sim, isso é ótimo, podemos fazer essa aplicação. Mas ali o Senhor está falando para a igreja, para aqueles que já creem. O Senhor está do lado de fora. E porque o Senhor está do lado de fora, a situação é só de aparência. Então, grandes movimentos, grandes aparências, grandes templos, grandes e aparências. Mas a realidade não é algo que agrada ao Senhor. E um dos sinais da vinda do Senhor, o Senhor não menciona diretamente, mas nós podemos ler lá em Paulo, aos Tessalonicenses, um dos sinais da vinda de Jesus, da manifestação do Senhor, vai ser que a igreja vai se apostatar. Vai haver uma apostasia imediatamente antes da volta do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para nós aqui. Esse tempo de hoje, agora, dia 19 de novembro de 2012, nós não estamos vendo isso, não? Você acha que a igreja está numa situação normal? A casa de Deus? Se formos honestos, todos vamos dizer que não. Não está normal. Mas há muita apostasia. A situação, de um modo geral, e profeticamente no livro de Apocalipse, estava dito que seria assim. Porque a igreja de Laodiceia, ela é aquela igreja que existiu lá na época de João, que João mandou uma carta para ela mesmo. Mas como o Apocalipse é um livro profético, aquela igreja, o Espírito Santo tomou aquela igreja para ser um tipo, uma figura da situação da igreja no final deste século, quando o Senhor Jesus voltasse, próxima volta do Senhor. E o Senhor disse para ela, olha, ainda tem solução, a misericórdia de Deus. Aconselho que de mim compres algumas coisas, lembram? Colírio, para que vejas. Ouro, para que você enriqueça. Vestes brancas, para que você cubra a sua nudez. Colírio para nós vermos, irmãos, como nós precisamos ver hoje. A gente fala muito de revelação. Por exemplo, nos meios evangélicos, notadamente naqueles que são chamados carismáticos ou avivados, os irmãos falam muito em revelação. E tem muitas revelações. Algumas são de Deus mesmo, outras da própria carne, invencionice, e outras às vezes até mesmo dadas pelo inimigo, e as pessoas achando que é de Deus. Mas um fato é, falamos em revelações, mas o que é uma revelação? Paulo ora aos irmãos, para os irmãos em Éfeso, dizendo que Deus pudesse abrir os olhos do coração deles, para que eles pudessem ver
que a revelação de Deus chegasse aos irmãos. A revelação de Deus, o que é Deus nos revelar, irmãos? Nada mais é do que a gente ver, passar a ver, assim como Deus vê. É simples. E toda a palavra de Deus, ela só tem vida em nós e poder de Deus para agir em nós quando é por revelação. Por que, por exemplo, uma pessoa que não conhece o Senhor, eu tenho alguns amigos, eles brincam muito comigo, tem um então que brinca muito, espero que um dia ele ouça o que eu estou falando aqui. Ele brinca muito, mas ele sabe muitas passagens das Escrituras de cor, mas ele não crê. Aquelas passagens é apenas uma história, ele conhece a história da Bíblia, mas não se tornou vida. Mas um dia, como aconteceu conosco, a palavra de Deus se tornou espírito e vida. E mudou todas as coisas, porque foi a revelação de Deus. Nós começamos a ver como Deus vê. Nós começamos a ver que Jesus, aquele homem, além de um homem histórico que veio na história e viveu no nosso meio, ele é o Verbo, o Filho de Deus, que nos amou e ali na cruz se entregou por nós e padeceu pelos nossos pecados. E vimos que da nossa condição de pecadores, tudo fez sentido para nós. Então Jesus está falando para a igreja de Laodiceia: olha, concede-me cúmplice, colírio, para que vejas. Então essa é uma oração também para nós. Se nós formos assim, orgulhosos, dizer, não, eu não estou vivendo essa situação, eu não vivo nessa situação, amém, ótimo. Mas é a nossa época, e nós podemos ser contaminados por esse Espírito. Mas é uma oração sábia que nós podemos fazer no momento. Senhor, abra meus olhos, Senhor, colire meus olhos para que eu veja. Eu quero ver como o Senhor vê. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo assim muito, muito especial na história da humanidade, porque é um momento crucial, é um momento de transição, onde o Senhor está vindo implantar o seu reino, literalmente nessa terra, onde nós seremos chamados a estar com o Senhor, onde o Senhor está manifestando a sua parúzia, a sua vinda. Então, qual é esse tempo que nós vivemos? E às vezes nós estamos assim mais ou menos preocupados assim com os discípulos, ficamos extasiados com as aparências das coisas. Aparência. Tem uma aparência de piedade, diz Paulo, mas entretanto nega-lhe o poder. Da mesma forma. Então os discípulos aqui, eles estavam perguntando: e Jesus, o Senhor é tão maravilhoso, E o Senhor, ele percebe todas as coisas, mas o Senhor não chamou a atenção deles e nem nada. O Senhor simplesmente: olha, vocês estão vendo, não ficará. E foi embora. E parece, dá para entender aqui que parece que era tarde, porque Jesus ele ia para o templo de manhã cedo ensinar, e depois ele ia para o Monte das Oliveiras, então ele caminhou. O Monte das Oliveiras fica em frente, de frente assim do templo, e ficou ali, e diz a palavra que ele se assentou, e 4 dos seus discípulos fizeram a pergunta que nós estamos aqui, debruçados nela, para ver o que Jesus respondeu, entender a resposta de Jesus. E eles então perguntaram, e interessante, voltando aqui a enfatizar o que nós já falamos na reunião passada, foram 4 dos seus discípulos que perguntaram para o Senhor, que pediram ao Senhor esse esclarecimento. Foi Pedro, Tiago, João e André. Os mesmos 4 discípulos para os quais Jesus deu aquele ensinamento que a gente chama de Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Olha que coisa. Graças a Deus por esses 4 irmãos nossos, porque a pergunta deles veio nos abençoar hoje. A pergunta que eles fizeram para Jesus motivou o Senhor a falar algumas coisas para eles que nos abençoam hoje.
Às vezes é assim, uma atitude nossa pode trazer muitas bênçãos para frente. Ou às vezes também pode trazer maldição, né? Mas que Deus tenha misericórdia de nós e que as nossas atitudes tragam bênção para os outros. Eu, por exemplo, fazendo um parênteses aqui, eu fico muito assim, admirado com a atitude de algumas pessoas e como Deus usa aquilo de tal maneira que vai muito além do terreno, vai muito além daquilo que é temporal, passa a ser algo eterno. Por exemplo, Lucas. Como foi que Lucas escreveu o livro, o Evangelho dele? Lembram? Para quem ele enviou aquele livro? Ele teve todo aquele trabalho de escrever o livro de Lucas e depois o de Atos dos Apóstolos. E para quem que ele escreveu? Hã? Olha o que está escrito aqui. Lucas capítulo 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação, de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Olha que coisa interessante. Lucas teve um trabalho enorme, mas ele foi procurar, e ele mesmo está dizendo, foi acurada a investigação que ele fez. E ele escreveu aquele evangelho, o Evangelho de Lucas, esse livro, e mandou para uma pessoa. Ele está fazendo isso para uma pessoa. E ele diz o porquê, olha, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Escreveu para uma pessoa. Ele mal sabia, imagino aqui, ele mal sabia que se tornaria a palavra de Deus. E que nos abençoaria e abençoaria milhões de filhos de Deus sobre a terra. E que passou do temporal para o eterno, porque se tornou as Escrituras sagradas. Uma atitude dele. E assim também foi o livro de Atos. Às vezes uma atitude nossa em prol de uma pessoa tem um peso eterno. E até mesmo quando nós vamos ver aqui nas parábolas dos talentos, por exemplo, tem um peso eterno, porque diz lá, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O Senhor vai recompensar as obras de cada um de nós. Então tem um peso eterno. Então aquilo que um de nós pode fazer, pode trazer bênção e pode entrar para toda a eternidade. Que o Senhor nos ajude, né, a ter esse coração. Quantas coisas aconteceram na palavra que nós não temos nem o nome das pessoas, são anônimas nas Escrituras. Mas Deus sabe quem é. E lá naquele dia, aquela pessoa ganhará um nome novo, dado pelo Senhor. Às vezes coisas são até ocultas aos homens. Mas nós, né, temos que tomar cuidado, porque estamos falando aqui da aparência, né? Preocupamos com o externo. E Jesus fala até isso ali no Sermão do Monte. Os fariseus, por exemplo, estavam preocupados em fazer tudo, eles eram muito morais. Mas eram tão morais que eles coavam um mosquito e faziam o quê? Engoliam o caminho. Por fora estavam maravilhosos, mas por dentro o Senhor disse duramente com eles. E por dentro eles eram como sepulcro caiados. Toda a podridão. Eram como sepulcros caiados. Por fora está bom, mas por dentro toda a podridão e morte. O Senhor nos chama a realidade. Mas fechando parênteses e voltando agora então
os discípulos, esses 4, perguntaram para o Senhor isso. E o Senhor então vai descrever. E é interessante que os discípulos, a mentalidade dos discípulos, né? Ainda como meninos na fé, eles estavam assim preocupados com as aparências. E depois que Jesus então falou, não ficará pedra sobre pedra, eles ficaram assim atônitos. Eu imagino, estou imaginando aqui, né? Mas eles perguntaram, Senhor, quando é que isso vai acontecer? E qual é o sinal da tua vinda, parúzia, nós já vimos aquela palavra, e também da consumação do século? Olha que pergunta interessante, né, irmãos? Mas eu estive pensando nessa pergunta dos discípulos e vendo a resposta que o Senhor deu. A resposta que o Senhor deu foi muito maravilhosa, porque o Senhor vai aproveitar essa indagação desses 4 discípulos e o Senhor vai dar para eles não só a resposta que eles pediram, mas o Senhor vai falar coisas tão maravilhosas e coisas para encorajá-los e também coisas para diverti-los. E o Senhor vai falar de qual deveria ser o comportamento durante o tempo em que ele estivesse ausente. Qual o comportamento dos seus discípulos? Ou seja, o Senhor já tinha falado várias vezes com eles antes, que o Filho do Homem ia morrer, ia ressuscitar, que o Senhor iria, porque se ele não fosse, ele não poderia enviar o Consolador, que o Senhor iria preparar moradas, mas depois o Senhor voltaria. O Senhor já tinha falado tudo isso com eles. Mas parece que o entendimento deles estava, diz a palavra assim, estava fechado para entender essas coisas. Pela resposta que Jesus deu, parece-nos que o melhor seria se ele tivesse perguntado, Senhor, vai acontecer tudo isso que o Senhor falou? O Senhor disse que o Senhor vai ter que ir, preparar lugar para a gente, e que o Senhor vai voltar. Mas nesse tempo que o Senhor estará ausente, o que nós devemos fazer? Qual deve ser o nosso comportamento? Qual deve ser a nossa vida? Senhor, o que nós devemos fazer nesse período? Talvez uma pergunta madura, e vendo o que o Senhor respondeu, eles deveriam ter perguntado isso, mas eles não. Senhor, quando é que vai acontecer? E foi interessante, porque o Senhor depois explicou, falou tudo isso aqui com eles. O Senhor depois de 2 dias, esse sermão aqui foi 2 dias antes da morte do Senhor, né? Então depois o Senhor morreu, e depois o Senhor ressurgiu dentre os mortos. E o Senhor Jesus, depois que ressurgiu, a palavra diz que ele apareceu aos seus discípulos e ficou 40 dias com seus discípulos. E o que ele ficou fazendo com seus discípulos? Lembra? Ele ficou falando das coisas do reino. Ele ficou ensinando para os seus discípulos ainda, 40 dias depois da sua ressurreição, as coisas a respeito do reino. E olha o que os discípulos novamente vão perguntar para Jesus. Capítulo 1 de Atos, o que diz lá? Versículo 6, capítulo 1 de Atos, versículo 6 diz assim: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Eles estavam preocupados ainda de novo em quando. E mais, eles ainda não tinham visto aquele povo que não era povo que Deus tinha falado que seria chamado de povo, que é a igreja, que somos nós. Na cabeça dos discípulos ainda só Deus, o tratamento de Deus era só ainda com Israel. Então eles estavam preocupados ali depois daqueles 40 dias ainda na presença de Jesus, aprendendo de Jesus sobre o reino, né, como nos diz a palavra. Eles iam fazer essa pergunta para o Senhor. E o Senhor diz, olha, respondeu-lhes,
Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Olha, não compete vocês, isso é algo exclusivo do Pai. O que vocês têm que fazer? Sejam minhas testemunhas. Essa foi a palavra de Jesus para eles. Mas eles estavam preocupados ainda, com o tempo. Mas Jesus, então, vai falar para eles, vai dar as instruções. O que iria acontecer? Jesus falou o que vai acontecer. Jesus não falou quando. Quando sucederão essas coisas? Jesus não falou quando. Mas Jesus falou, deu uns sinais. E mais, eles perguntaram, quando vai ser essas coisas das pedras, que não ia ficar pedra sobre pedra, que aquele tempo ia por terra. E o Senhor fala daquilo, mas o Senhor não só fica naquele momento do tempo, O Senhor vai atender ao pedido deles com relação à vinda dele, e o Senhor então fala desde aquele momento que o templo seria destruído, até o que aconteceria na sua volta. E não só isso, como eu estava falando aqui, mas o Senhor disse também qual deveria ser a postura, qual que deveria ser a vida que os seus discípulos deveriam levar, quais as instruções que eles deveriam seguir durante esse tempo que o Senhor estava ausente. Por isso, irmãos, esses 2 capítulos, eles são muito importantes para nós. E o Senhor Jesus, Ele deu esses capítulos, eu tenho isso no meu coração, não foi para nós ficarmos curiosos a respeito da escatologia, que época, quando, nem também foi para ficarmos divididos em escolas de opiniões. Claro, cada um de nós vai ter uma luz, um entendimento da palavra profética, mas a questão que o Senhor falou, essa palavra, é como Pedro diz, olha, vocês precisam ouvir essa palavra profética, vocês precisam receber essa palavra profética, atender essa palavra profética como uma luz que alumia até o dia ser dia perfeito, ou até que a estrela da alva nasça nos vossos corações. O motivo dessa palavra profética é nos guiar. É claro que tem muitas interpretações, há muitas escolas de interpretações escatológicas. Então, como eu já disse aqui, uns creem que toda a igreja passa pela tribulação, outros dizem que não, a igreja vai subir antes, outros dizem não, olha, vai ser em 2 partes o arrebatamento, alguns sobem antes da tribulação e outros ficam na tribulação e sobem no final da tribulação. Outros dizem que nem vai existir isso, que isso tudo é figurado, é espiritual. Alguns dizem que tem milênio, outros dizem que não. E vai por aí. E se discutem, se dividem. É claro, irmãos, nós temos que ter uma mente firme no Senhor naquilo que nós temos de luz, de entendimento. E andar de acordo com essa luz que nós alcançamos. Mas isso jamais deve nos fazer preocupar de uma maneira curiosa com os fatos escatológicos. Tanto é que, quando nós vemos aqui, em 2 capítulos, Jesus falou toda essa questão escatológica, desde aquele momento ali até a sua vinda. Alguns irmãos chamam esses 2 capítulos do pequeno Apocalipse. Está condensado. E é assim mesmo, o Senhor é o mestre, é aquele que fala em poucas palavras muitas coisas. Nós somos tagarelas, nós falamos muita coisa, falamos muitas palavras, mas para dizer muito pouco. O Senhor falava pouco e dizia muito. Porque o Senhor é o mestre. Até mesmo os apóstolos, eles ensinaram a palavra. Paulo foi o mestre
que mais ensinou a palavra, pelo menos ficou registrado aqui, Paulo, né, pega as coisas e vai debulhando aquilo, né, vai esmiuçando. Mas ali já é alguém, né, falando, comentando. Paulo faz isso. Pega a palavra do Senhor, a palavra dos profetas e vai debulhando, vai explanando aquilo. Mas Jesus, ele era muito direto, muito objetivo. E ele deixou aqui então para nós, né, esses 2 capítulos, para que olhássemos, né, com toda a tranquilidade. O que aconteceu então com o povo, né? Nós vimos alguma coisa na reunião passada, mas o que aconteceu ali no ano 70? O ano 70 foi o cumprimento de parte desta profecia. O Senhor falou aqui, coisas se cumpriram no ano 70, mas não ficaram só no ano 70 da nossa era, né? Expandiram. Algumas pessoas acham que tem um entendimento que não, tudo se cumpriu ali, então isso não vai acontecer mais. Mas não, nós temos com toda a tranquilidade, né, condições de dizer que vai até a volta do Senhor, Ele mesmo diz isso. Mas o que aconteceu? O Senhor começa a falar do princípio das dores. O Senhor fala, olha, quando vocês virem tais coisas acontecer, ainda não é o fim. É o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Paulo mesmo usa essa expressão depois em Tessalonicenses, né? Os irmãos estavam muito agitados, pensando haver chegado o dia do Senhor, para falar, não. Ninguém vos moleste, seja por carta, por espírito, por revelação, isso, aquilo, porque o dia do Senhor não virá sem antes acontecer algumas coisas. Assim, Paulo dizendo, assim como eu costumava falar com vocês, né? Primeiro tem que acontecer algumas coisas. Primeiro, Paulo diz, tem que manifestar o iníquo, que nós chamamos, né, na palavra do anticristo. E o Senhor concordando com o que o Senhor tinha falado. O Senhor tinha falado aqui com os discípulos. Vamos pegar de novo alguns versos aqui. Capítulo 24. Como eu tinha dito, né, só recapitulando aqui, olha. A mim me parece que o Senhor ele começa a falar como vão acontecer as coisas, chega até o final, e depois o Senhor começa novamente, como que explicando e dando mais detalhe do como é que vai ser. Então o Senhor já tinha falado, né, que veja, ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, eu sou Cristo, enganarão a muitos. Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados. Nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. Então o Senhor já foi até o final da consumação desta era. Consumação desta era, né? Algumas traduções dizem consumação desse mundo, né? Desse século, né? Dessa era, Aion, né? Esse período de tempo aqui antes da volta de Jesus. E aí então no versículo 15, ele diz, ó, quando pois, está fazendo uma ligação, virdes o abominável da desolação, ou a abominação desoladora, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então o Senhor, ele fala que vem o fim, mas aí ele volta atrás, como que para explicar agora, olha, quando acontecer isso, o que vocês devem fazer? Então, se vocês estiverem na Judéia, fujam para os montes. No ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, sitiou Jerusalém, invadiu, destruiu o templo, eles também tiveram que fugir.
Muitos morreram ali. Milhares e milhares de pessoas. Era um tempo da Páscoa. Muitos estavam indo para Jerusalém, e então entraram, foram fechados e foram mortos. Mas muitos escaparam. E quem escapou foram aqueles que eram discípulos do Senhor, porque lembraram da palavra do Senhor certamente, e fugiram. Então isso aconteceu lá. Mas num momento muito mais distante, que vai ser próximo, bem pertinho da volta de Jesus, aquela mesma situação vai estar acontecendo. E o Senhor vai dar aqui, dizer um sinal importante. Quando, pois, virdes a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. O que é isso aqui? Deixa eu fazer um parêntese rápido aqui. A palavra do Senhor em Daniel, se a gente quer entender um pouco assim da sequência desse tempo do fim, a gente precisa voltar lá para Daniel. Daniel recebeu uma visão do Senhor, e o Senhor deu uma palavra profética para ele, do que está lá chamado de semanas de anos. Depois, com calma, vocês dêem uma lida lá. Não vamos ler aqui agora, mas leiam em casa. Ali no capítulo 9, então, ele recebe uma profecia, dizendo que Deus tinha estabelecido 70 semanas sobre o povo de Israel. 70 semanas. Só porque as semanas ali eram semanas de anos, ou seja, cada dia representava um ano. Ou seja, 70 vezes 7, 490 anos. E esse período foi dividido, esses 490, essas 70 semanas, na profecia, está dividido em 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. As 7 semanas, 49 anos, foi o tempo em que o templo foi restaurado. Desde a ordem lá que Ciro deu, está lá no livro de Neemias, até a construção, a restauração do templo. E depois, as 62 semanas, até o Senhor Jesus, até a morte do Senhor Jesus. Irmãos, essa profecia se cumpriu literalmente dia a dia. Tem um irmão que escreveu um livro muito interessante, fazendo um estudo minucioso dessa profecia e mostrando na história, e mostrou o cumprimento literal desta profecia. Cumpriu-se literalmente no dia lá que o Senhor entrou ali, montado naquele jumentinho, se cumpriu literalmente aqueles 483 anos, dia a dia. Mas falta se cumprir, deu uma parada. O Senhor não disse: a vossa casa ficará deserta com Israel. Deus como que parou a contagem do tempo para Israel. Está tratando conosco, a igreja. Nós somos esse parênteses aí na história de Israel. E existe uma outra semana para se cumprir, a 7ª semana. Semana de anos, são 7 anos. Talvez compense, vamos voltar lá. Eu pretendia falar algumas outras coisas, não vai dar, mas já tem alguns que já estão assim, um pouco cansados. Eu vou só ler isso aqui, depois a gente dá a continuação. Abra comigo aí em Daniel. Daniel, capítulo 9. Versículo 24. Daniel, para quem não achou aí, Daniel fica depois de Ezequiel. Daniel, capítulo 9, versículo 24. Olha o que diz aí. 70 semanas
Shabuas, né, que está lá no original. 70 Shabuas, semanas, 70 setes estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. E com qual objetivo? Tem 7 coisas aí. Para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. 77, 70 semanas. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, ou seja, quando o povo estava no cativeiro e foi dada uma ordem que eles voltassem, através de Ciro foi dada essa ordem. A partir daquele momento está contando esse tempo dessa profecia. Até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. 7 e 62, dão 69 semanas. Então, desde a ordem para reedificar o templo, até o príncipe, o Senhor aqui ungido, o Messias, 69 semanas, 473 anos. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Foi o que aconteceu, né? O povo de Israel, aqueles que voltaram do cativeiro com Neemias e Esdras, eles edificaram, mas em tempos angustiosos. Lembram disso? Foram 49 anos para reedificar aquele templo. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Quem que foi morto? O ungido, Cristo, né? Então, quando concluísse aquelas 62 semanas, as 7 primeiras foi reconstruído o templo. As outras 62, na sequência, quando cumprisse elas, o Senhor seria morto e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Haverá um príncipe, né? Esse príncipe aí, irmãos, é o anticristo. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, a semana que está faltando, por 7 anos. Eu estou resumindo muito aqui, né? Mas depois vocês leiam com calma e vocês vão entender. Ele vai fazer então uma aliança, vai fazer um pacto com o povo de Israel por uma semana, por 7 anos. Tá certo? Uma semana de anos, 7 anos. Cada dia representando um ano, 7 anos. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O que ele vai fazer? Ele fez um pacto com a nação de Israel, mas na metade da semana, 3 anos e meio. Por isso que em outros lugares, depois você vai ler com calma, mesmo em Apocalipse, aqui em Daniel, 1260 dias, no momento fala 1290 dias, é 42 meses, 3 anos e meio. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né? Um tempo mais 2 tempos, 3, mais metade, 3,5. 3,5 anos. Então, faz um pacto de 7 anos, mas na metade desse pacto, ele quebra esse pacto, ele quebra esta aliança. E o que ele faz? Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Vamos ler mais um versículo aqui. Capítulo 11, versículo 31. Vai ampliar aqui, nesses capítulos sequentes, Daniel vai ampliando essa visão, a explicação do que vai acontecer. Mas eu vou ler um versículo apenas, só para fazer aquela ligação com o que Jesus falou no versículo 15 do capítulo 24. Dele sairão forças que profanarão o santuário. Está falando desse príncipe que há de vir.
que é o anticristo. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a desolação, estabelecendo a abominação desoladora. O que Jesus falou lá? Capítulo 24 agora de novo. Fica com o dedo aí marcado, né, se a gente precisar de voltar, mas eu vou ser bem breve aqui. Versículo 15 do capítulo 24 agora voltando. Diz assim Jesus: quando, pois, virdes o abominável da desolação, ou algumas traduções são mais corretas, a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, veja no versículo 31 do Daniel 11, que nós lemos, estabelecendo a abominação desoladora, que ele fala, no lugar santo, quer dizer, no templo. Por isso, nós sabemos, e pela palavra, pelas escrituras, que vai acontecer esse fato. Israel vai reconstruir o templo lá. E está tudo pronto, tudo preparado. Israel tem todos os materiais, tem tudo. Só esperando que aconteça algo para que ele possa construir ali. Porque exatamente no lugar onde deve ser reedificado esse templo, existe hoje o quê? Uma mesquita, aquela mesquita de Omar, está lá. De alguma forma, Israel vai fazer ali novamente. O terceiro templo será erigido. Os sacrifícios começarão novamente. E esse príncipe vai fazer esse pacto com Israel, mas na metade do pacto ele vai romper aquele pacto. E ali ele fala que vai colocar a abominação desoladora ali, como uma abominação diante de Deus e diante do povo de Israel. E lá para o Apocalipse nós entendemos que é a imagem que a Bíblia fala lá em Apocalipse, a imagem da besta, que é a imagem de si mesmo ali, e vai profanar, abominar, fazer uma abominação ali. E a partir daquele momento, irmãos, começa o que Jesus está dizendo, um período de grande tribulação. Tá certo? Então Jesus está falando para nós, né? Falou para os discípulos: olha lá o que, leia lá o que falou o profeta Daniel e entenda. Leia lá e entenda que ele falou da abominação desoladora. Quando isso acontecer, o que eles deviam fazer? Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Vai começar a perseguição. Quem estiver sobre o eirado, não desça tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Então ele vai falando várias coisas aqui. Versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Então, o Senhor está dizendo aqui daquele momento que os profetas do Antigo Testamento disseram, da angústia de Jacó. Ou lá em Apocalipse, daquele momento de grande aflição sobre essa terra, onde a besta é o falso profeta, a besta é o anticristo, né, e o falso profeta vão estar atuando aqui, onde o dragão, a antiga serpente, Satanás, vai dar poder para a besta, dar poder para esse homem, para esse príncipe que há de vir, e ele vai se voltar contra o povo de Deus, tanto o povo de Deus terreno, que é Israel, os judeus, quanto também aos irmãos, aqueles que creem em Jesus Cristo. E nós vamos atravessar um período, né? Nós, quem estiver aqui vivo naquela época, vai atravessar um período terrível. E Jesus está dizendo, nunca houve nem haverá jamais. Imagine vocês aqui. Hitler foi um tipo do anticristo. Olha o Holocausto. Terrível. Mas vai ser algo mais sério do que aquilo. A gente não consegue entender. O momento que a Terra vai viver é terrível. Aqueles que são
o povo de Deus vai sofrer terrivelmente. O livro de Daniel, depois vocês leiam com cuidado, está dizendo que ele vai magoar os santos do Altíssimo, que foi dado poder para ele, e ele vencerá os santos do Altíssimo. Por isso que lá no livro de Apocalipse está dizendo, João viu algumas almas dos decapitados, eles estavam lá, estavam clamando até mesmo por vingança. E de onde vieram esses? Vieram da grande tribulação. Então, irmãos, é um período muito sério e que nós vamos entrar nele, está muito próximo de entrar nele. E o Senhor então nos dá a instrução do que nós devemos fazer para esse período. E até mesmo diz aqui o Senhor, Ele nos dá uma possibilidade de escapar desse período. O Senhor está dizendo aqui nesse primeiro momento, e alguns tomam essa palavra apenas para a destruição do templo, mas não. Porque João vai falar lá, João falou no ano 90 mais ou menos, 90 e poucos, ele escreveu o Apocalipse, bem depois da destruição do templo, ele vai falar as mesmas coisas que Daniel falou. Então não se cumpriu na plenitude ali, na destruição do templo. Mas vai se cumprir plenamente quando vier esse príncipe, que nós sabemos que é o anticristo, que é a besta. Então vai ser um período terrível sobre essa terra. O Senhor está dizendo, né, ali no primeiro momento nós podemos entender que isso aqui é só para os judeus, porque está falando, fujam da Judéia. Então Judéia é específico para o judeu, está lá na Judéia, Israel. E claro, naquele primeiro momento, era só praticamente ali que foi afetado, né, os irmãos que estavam ali na Judéia, ali em Jerusalém, quando Jerusalém foi sitiada. Mas o Senhor amplia isso e leva agora para a situação da grande tribulação. Grande tribulação. Só para vocês entenderem, um exemplo rápido aqui. Humanamente, quando a gente compara, por exemplo, o que aconteceu no Holocausto e o que aconteceu quando Jerusalém foi sitiada, eu, humanamente falando, acho que foi algo muito pior do que o que aconteceu em Jerusalém. Até mesmo foram 6 milhões de mortos no Holocausto. Então, algo muito terrível. Mas Jesus está falando que o que aconteceria nessa grande tribulação seria algo que nunca tinha acontecido e que seria algo muito maior. Então, não pode se referir apenas à destruição do templo lá e de Jerusalém naquela época, porque coisas piores até já aconteceram. Então é um período terrível. Mas o Senhor, Ele nos diz que tem um escape. Qual é o escape? Olha o que o Senhor diz. Eu vou concluir lendo. Eu sei que eu já estou ultrapassando o tempo aqui, mas eu vou concluir lendo aqui Lucas 21, que é a passagem paralela de Mateus 24, é o mesmo assunto, mas que às vezes um dos escritores, né, ele lembrou de um ponto que o outro não lembrou. Então, quando nós pegamos e comparamos, a gente tem um entendimento um pouco mais ampliado. Mas capítulo 21 de Lucas, versículo 20. Diz, quando porém virdes Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que encontrarem dentro da cidade retirem-se. Está falando claramente aqui dessa destruição do templo. Mas ele vai continuar aqui, versículo 25, haverá sinais no sol, na lua, e aí ele chega aqui no versículo 29, ainda lhes propôs uma parábola dizendo, vede a figueira e todas as árvores. Quando começarem a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Agora preste atenção
que o Senhor vai falar como é que nós devemos viver antes desse momento, para enfrentar esse momento. Ou melhor, nas palavras do Senhor, para escapar desse momento. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Esse dia, está dizendo o Senhor, que ele pode vir como um laço. Ou seja, nós vemos lá em Mateus, na reunião passada nós tocamos nisso, nós podemos estar desapercebidos, não vigiando, não preparados, não vivendo a vida que esteja preparada para esse momento, né, que antecede a volta do Senhor e para a própria volta do Senhor. Versículo 35, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vai vir. E aí Jesus diz agora, olha, vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais, olha que palavra importante aí para nós, escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, esse tempo que nós estamos às portas da volta do Senhor, de acontecer esse período da grande tribulação, o Senhor está dizendo para nós, olha, orai, vigiai e orai, para que possais escapar. É uma oração específica, é um viver específico. O Senhor antes diz lá, olha, cautelai-vos para que não suceda que o vosso coração esteja sobrecarregado. Nosso coração pode estar sobrecarregado de tal forma, né, que a gente fique distraído. A gente acha que cada dia é um dia comum como o outro. Mas está se aproximando esse tempo. Se nós não estivermos prontos, preparados, esse dia vai nos pegar de surpresa. E não escaparemos dele. Mas há uma esperança aqui, olha. Todas essas coisas terríveis, quando nós lemos Apocalipse, vendo o que vai acontecer, as perseguições, o sofrimento, etc, etc, é algo terrível, mas o Senhor está dizendo, vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, existe uma possibilidade de sermos guardados da hora da provação. O Senhor Jesus diz lá à igreja em Filadélfia, em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que diz, porque guardaste a palavra da minha perseverança, ou da minha paciência, eu também te guardarei da hora que há de vir sobre toda a face da terra. Então é uma promessa, mas irmãos, pense aqui uma coisa. A gente precisa entender. Nós somos às vezes muito tendenciosos em colocar as coisas sempre a favor da nossa própria vida, da nossa própria maneira de viver, de maneira que nos justifique, de maneira que atenue a nossa consciência. Eu sou assim, cada um de nós, pela nossa natureza caída. E às vezes a gente acha que aquela promessa é uma promessa sem qualquer condição, que ela vai acontecer com todos nós. Não, é uma promessa condicional. Há algumas promessas de Deus que são incondicionais, ou seja, Deus prometeu, Ele vai fazer independente de você. Mas essa não. Para você escapar desse dia, você tem que fazer alguma coisa. O que que é? Vigiar e orar a todo tempo. Para escapar da hora que há de vir, Jesus está dizendo lá para Filadélfia, para a igreja em Filadélfia, porque guardaste. É porque ele guardou a palavra da paciência do Senhor, a palavra da perseverança do Senhor. É uma condição.
Então, eu pensei que eu ia conseguir chegar um pouco mais à frente aqui da palavra, estudo, mas o que deve nos preocupar, irmãos, não é propriamente a sequência dos fatos, embora a gente precise ter isso claro na nossa mente, para a gente não ficar confuso, mas muito mais do que isso. O que é necessário é que a gente esteja pronto, preparado para a vinda de Jesus. Que nós estejamos apercebidos, alertas, espiritualmente falando, vivendo uma vida que vai nos dar condições de passarmos por esse momento e estar em pé na presença do Filho do Homem. E até mais, independente da questão, se nós entendemos que essa palavra, por exemplo, essa palavra aqui, alguns creem que a forma de escapar é através do arrebatamento de parte da igreja que está vigiando, e a outra que não está vigiando fica e depois no final é também arrebatada. Eu particularmente sou tendente a crer dessa forma, mas, independente disso, Deus vai guardar de alguma forma, se é com arrebatamento ou não. O Senhor está falando para escapar. E mais ainda, há algo muito ainda mais sério do que ser arrebatado e passar ou não pela tribulação. É algo que tem um peso mais eterno, que é que nós devemos comparecer na presença do Senhor, no que Paulo chamou do tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5,10 diz que importa que todos nós somos crentes, só quem é cristão, quem não creu no Senhor, vai comparecer diante do trono branco, é outra coisa. Mas o crente em Jesus Cristo, ele tem a vida eterna, ele é filho de Deus, mas ele vai ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. E cada um de nós vai ser julgado de acordo com as nossas obras. Não é para ver se a gente vai para o céu ou para o inferno. Não. A vida eterna nos está garantida pela obra de Jesus no Calvário. Mas ali vai ser definido se nós vamos reinar com Jesus ou não. Se vamos ganhar os galardões ou não. E até mesmo haverá disciplina. Então, nós temos que estar preparados para nos encontrarmos com o Senhor. Como João mesmo diz. João diz: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados. Então agora é o momento de nos prepararmos para o encontro com o Senhor. Vai ter tribulação antes, vai ter a grande tribulação antes. O anticristo vai vir? Sim. Mas nós não estamos esperando o anticristo. Nós não devemos estar preparados para o anticristo, mas para encontrar com o Senhor. E se estamos prontos para encontrar com o Senhor, aí também nós vamos estar preparados para passar por esse período terrível, ou sermos arrebatados antes, de uma forma ou de outra. Então esse é o momento. Então o Senhor Jesus, eu quero, a partir da próxima reunião, eu pensei que eu poderia começar hoje, mas foi bom assim também, mas a próxima reunião nós vamos continuar e nós vamos ver o que o Senhor estabeleceu como postura nossa agora, dos seus discípulos, como nós devemos viver até que Ele volte, como nós devemos nos preparar, qual deve ser o nosso serviço, como nós devemos servir ao Senhor com os talentos que Ele nos deu, como nós devemos ter uma reserva, né, de vida, que é o azeite representado por aquelas virgens, o azeite da botija. As as virgens, elas tinham luz, e todos nós temos luz, somos salvos. A luz do Senhor, né, resplandeceu nas trevas e se fez, né, tudo novo para nós. Mas agora nós devemos ter aquela reserva de azeite. Isso não vai garantir a nossa entrada no céu, não, porque o que garante é o encontro com o Senhor, termos nascido de novo, mas vai garantir para nós a entrada no reino do Senhor. E nós também vamos falar um pouquinho
Porque muitos, talvez, entre nós aqui, não sei, alguns entre nós aqui, talvez não muitos, mas alguns, e talvez alguns que vão estar nos ouvindo, depois, quando ficar lá o vídeo, né, para as pessoas verem, assistirem, talvez não tenham ideia clara com relação ao reino de Deus, os aspectos do reino de Deus. Tem um aspecto agora, um aspecto do milênio, e tem depois também de novos céus e nova terra. E a gente quer colocar isso antes de entrarmos nas parábolas de Mateus 25. Ainda tem uma parábola ainda no final de Mateus 24, depois Mateus 25. Que Deus nos abençoe. Amém.